Fala família Palmeiras, final de jogo agora, 0 Palmeiras, 0 Internacional, e no vídeo de hoje a gente vai acompanhar toda a repercussão na mídia e no finalzinho também comentar um pouquinho aí sobre a nossa visão com relação à postura do Palmeiras dentro de campo. Jogo nervoso também, muita cera, arbitragem difícil de lidar nesse domingo de Dia dos Pais, mas é isso família, seguimos aí na luta pelo título e agora secar também o Flamengo que joga daqui a 20 minutinhos. Então, avante palestra, bora pro vídeo de hoje. O que você achou do jogo? O Palmeiras tentou, mas não conseguiu abrir o placar contra o Inter, que mostrou mais uma vez solidez defensiva, amigo. Tem sido muito a filosofia, né? O jeito de jogar do Inter agora do Pesolano. Entendeu que a fase não era boa, então ele compactou o time, fortaleceu a defesa, joga bem próximo às linhas, né? Às vezes não faz nem muita marcação com linha alta, baixa ali para não dar chance para o adversário, né? E tem obtido sucesso. Ele, né, não é brilhante, mas o resultado começa a aparecer. Pelo menos assim, classifica na Copa do Brasil, passa pelo Corinthians, né? Que sempre chega, que é atual campeão da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro ele pega as duas potências e não perde, e esse jogo era fora de casa, né? Então é o Palmeiras que poupou o seu time no meio de semana, quase que todo o time é poupado, alguns jogadores entram no segundo tempo, o Abel mesclou muito do time B com o time C, e aí usou 2, 3 do time A no meio de semana. Hoje ele entra aí, assim mesmo deixou o Flávio Lopes no banco no início, depois entra no jogo, coloca o que tem dentro do jogo, que tem de melhor, tenta de todas as maneiras, mas não foi um grande jogo. Assim, a parte técnica, ofensiva, de criação, a criatividade não foi a melhor. O Palmeiras propõe um pouco mais o jogo, mas não é o suficiente. Tem algumas chances, essa daí acho que o Vitor Roque estava impedido, né? Acho que estava impedido, na minha opinião, mas nem precisou. Finaliza fraquinho. Achei muito pouco, né? Pelo potencial do lado do Palmeiras, né? O potencial que o Palmeiras tem, o time que tem, a vantagem que tem no campeonato, não foi um grande jogo do Palmeiras se impondo dentro de casa, né? Como líder do campeonato. O Inter na dele, marcou muito e tentou numa transição ofensiva, naqueles contra-ataques, famosos contra-ataques, criar suas oportunidades. Teve algumas, o Carlos Miguel fez algumas defesas. O jogo dentro do que cada time tem, acho que o Palmeiras deixou mais a desejar, porque jogava em casa e tem um elenco muito melhor e mais descansado. O Internacional vem da decisão mesmo. O Palmeiras já tinha uma vantagem muito grande contra o Fortaleza, por isso que eu disse, né? Poupou o time, descansou o time, e eu esperava mais do Palmeiras jogando em casa. Quem comemora também é o Flamengo, né? Que olha para esse resultado e fala, opa, posso encostar. Mas e aí, Jailson? Essa foi uma grande chance, né? O meu xará de sobrenome, o Alan, pega ali 2 vezes e o Maripan acaba tirando em cima da linha. Foi a grande chance que o Palmeiras teve no jogo, né? A gente até falava aqui no nosso grupo do Equipe F, o Flávio Lopes, mais uma vez, começando no banco de reservas, né? O Zinho, eu acho que ele vai ser titular contra o Cerro Porteño, Jailson. Tô de acordo, até porque na teoria, né? Na teoria não, a dupla titular no ataque é o Flávio Lopes e o Vitor Roque, né? O Vitor Roque, tudo bem, teve essa questão aí. Tá fisicamente muito abaixo. Fisicamente abaixo, sim, bem, dá pra ver, né? Bem nítido como ele tá mais lento, né? Tomada de decisão, arrancada, enfim, situações características do jogo do Vitor Roque. O Flávio Lopes ainda nessa questão do retorno da Copa do Mundo, sinceramente, eu achava até que ele fosse ser utilizado já, né? De cara hoje, mas o Abel entendeu a dupla de ataque, tentou aí poupar, já pensando também na Libertadores, né? Alguns times envolvidos nas competições sul-americanas já fizeram isso nesse final de semana, né? O Cruzeiro fez isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Esse chute do Tigrinho realmente foi muito fraco. Ele né? ficou na dúvida, cara. Ele viu ali a oportunidade de dar um lençol no Maripan, que deu o carrinho para depois tentar finalizar, e ele não fez nenhuma coisa nem outra. É que nem quando o jogador vai fazer um cruzamento, ele faz um chutamento, que ele não faz nenhuma coisa nem outra, nem cruza nem chuta. Para mim foi... Essa é outra grande chance do Inter no final, Sim, né? exatamente. Aí ficou a dúvida de tentar uma finalização por cobertura ou não. A cobertura acabou chegando, ele chutou ali, finalizou em cima do marcador. Mas aqui eu queria parabenizar o Pesolano, cara.
Porque não tem como falar que o Pesolano não tentou nos últimos jogos do Inter, esse pós-Copa, porque era uma sequência muito difícil. Como você falou logo na abertura, Flamengo, Corinthians 2 vezes e Palmeiras. O Pesolano, ele já colocou o Bernabé de lateral esquerdo, de meia esquerda, de ponta esquerda. Hoje, em um determinado momento, o Bernabé de ponta direita. O Alan Patrick jogando de meia, jogando de segundo volante. Agora ele tenta com o Alan Patrick de falso 9, né, de 9 de referência, para justamente ter jogadores de marcação e proteger o Alan Patrick. Já botou o Alan Patrick de segundo atacante no 4-4-2, foi 5-3-2 com o Bernabé de ponta, foi um Bernabé de lateral esquerdo, num 4-4-2, 4-2-3-1, Bernabé de ponta. Então, assim, olha quantas formações eu já falei. O Pesolano está tentando. Ele tentou basicamente o ano todo fazer o quê? Bernabé, que era o melhor jogador dele. Tirar o melhor desse cara e ter o talento do Alan Patrick. Só que ele estava tendo dificuldade, porque primeiro que tu não tem tempo para treinar. Essa que é a realidade. E com o Alan Patrick, ele tinha dificuldade na recomposição defensiva. O que ele arrumou agora, nesses últimos jogos, nessa sequência? Um 3-4-2-1. Ele bota uma linha de 3 zagueiros, bota o Matheus Bahia para proteger o Bernabé pelo lado esquerdo, 2 volantes, e ele ali coloca o Alan Patrick como falso 9 para quê? Olha, Alan Patrick, tu tá de falso 9 ali, você não precisa voltar para marcar. Quando tiver sem a bola, você fica lá na referência do ataque, não precisa. Todo mundo vai descer para marcar para você. Quando tiver a posse da bola, você tem liberdade para se movimentar e aí ele consegue ativar jogadores de velocidade, Bernabé e Carboneiro. Então, para mim, tem sido interessante, pelo menos o que o Pesolano está tentando fazer. Sim. Não tem como falar que ele não tentou. Não, e a gente fala 2 empates no Campeonato Brasileiro contra Flamengo e Palmeiras, que também tiraram o Inter da zona do rebaixamento, né? Em termos de pontuação também foi importante. Claro, não precisa nem falar, né? Empatar com o Palmeiras fora de casa é um grande resultado para o Internacional, mas em termos de pontuação também foi legal para respirar fora da zona de rebaixamento. Mas e o líder, hein? Vamos dar uma olhada primeiro nas estatísticas e depois neste Palmeiras pós-Copa do Mundo. Vamos colocar, por favor, seu Pedro Ferrari, companheiros da nossa nave espacial, as estatísticas, primeiro do jogo, para a gente entender os números dessa partida. 0-0 no Nubank Park. Vai ser difícil para eu lembrar esse nome. Todos nós. Regulando. Até o torcedor do Palmeiras, né? Mas vai porque é o nome oficial agora. Então, Palmeiras com 62%, o Inter com 38% de posse de bola, 22 finalizações contra 9. Tudo vantagem palmeirense, também finalizações no alvo 3-2, grande chance 5-0. Gols esperados 1-19, 0-24. 0-24, só eu olhando os melhores momentos, eu achava que era um pouco mais. Ações na área rival 28 contra 6. E esse Palmeiras pós-Copa? Tá devendo? 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com um aproveitamento de 55%. 13 gols marcados e 6 sofridos, então 0-0 com o Colorado. Uma das derrotas contra o Fortaleza, que significou classificação na Copa do Brasil, né? Ô Bruno, eu acho que esse resultado decepciona o torcedor, né? Pro Palmeiras ficar preocupado com a continuação da temporada ou não? Porque a pontuação ainda é folgada, né? Mesmo que o Flamengo vença, ainda temos 6 pontos de diferença com um jogo a mais, é verdade. Em relação à continuidade da temporada, o Palmeiras vai brigar pelos títulos do Brasileiro e acho com boa chance de conquista pela margem que ele tem ainda em relação ao Flamengo. Isso pode ser descontado já nessa rodada. Em relação a mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, ele é sempre uma grande força, por mais que vá decidir contra o Cerro Porteño jogando fora de casa e ter feito uma campanha irregular justamente na fase de grupos. Mas o time do Abel Ferreira tem feito um pós-Copa complicado, sem grande brilho, teve vitórias boas e interessantes contra Curitiba fora de casa, aquele jogo contra o Vitória recheado de polêmica de arbitragem, muito condicionado pela expulsão dos jogadores da equipe baiana. Essa vitória no confronto contra o Fortaleza, mas hoje foi mais um jogo ruim do Palmeiras, né? Assim como já tinha sido diante do Atlético Mineiro, quando foi derrotado, jogando diante da própria torcida. Então, uma equipe que tem agora tentado se entender com uma plataforma com 3 zagueiros. O Abel já tem batido muito nessa tecla, né? Sobre uma tentativa de organizar o time a partir disso, liberdade para o Alan pela direita, dando justamente essa poupada em jogadores de frente que ele não tem condição, no entendimento dele e da comissão, de utilizar por 90 minutos na formação inicial. Não pode jogar com o Vitor Roque, não pode jogar com o Flaco, não tem Paulinho, enfim. Então ele mapeia o elenco dele e tenta colocar o que ele tem de melhor nesse instante.
mas tem sido um desempenho muito aquém. Do lado do Internacional, que o Jailson falou, rapidamente, acho que esse conservadorismo do Pesolano é o que era possível para esse instante. Mas para o Colorado sonhar com algo melhor no Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, num bom sorteio de Copa do Brasil, vai precisar jogar mais. Com a bola, o time produz muito pouco até aqui. O grande jogo do Palmeiras talvez tenha sido o primeiro contra o Fortaleza, né? Na Copa do Brasil. E contra o Coritiba foi um bom jogo também, né? Com a volta dos paraguaios. Ô Zinho, você estava falando que para você o Flaco é titular, né? Porque os paraguaios, tô incluindo o Maurício nessa lista aí, o pessoal da Copa do Mundo, né? É o neo-paraguaio, o Maurício, e o Sousa. Eles, na sua visão, o Flaco continua titular, é isso, Zinho? Muito titular. Muito titular. Eu estou pensando assim, antes da Copa do Mundo, o Flaco Lopes era o quê? Ele não era titular? Sim. Claro. Ele era titular e um dos melhores do time. Aí o cara vai para a Copa do Mundo, o prêmio é ele voltar e ser reserva do time? Não tem lógica isso. Agora, eu entendo o Abel, ele gosta de privilegiar muito o elenco. Então, o Flaco foi o que voltou mais tarde. A Argentina foi a final da competição, ele teve o período de férias. Aí eu entendo, ele voltou depois, foi treinando, foi entrando, está entrando aos poucos. Mas eu não enxergo o time titular. Se amanhã fosse a decisão da Libertadores, o Flaco Lopes seria banco de reserva? Ele começaria no banco? Não acredito. Não. Eu acho que seria titular. O Vitor Roque, a minha discussão é por causa da parte física dele. Não é nem parte física, é ritmo de jogo. Você vê até que naquela finalização ele não sabia se chutava, se o juiz ia dar impedimento, se ele ia dar um lençol, se ele ia driblar. É o ritmo de jogo mesmo, né? Que ele vai adquirindo aos poucos. Eu até entendo. O Vitor Roque está no banco, vai entrando aos poucos, porque ele está jogando com o ala pela direita, com o Arias pela esquerda. E aí eu enxergo que no lugar do Sousa não, na posição que o Flaco Lopes sempre jogou, ele não joga como um centroavante de referência, ele sempre joga com dois atacantes por dentro, né? Porque o Arias volta de um lado, o Alan volta do outro para marcar, se junta a Marlon e a Andreas Pereira na marcação, e aí ele tem dois atacantes por dentro, era o Vitor Roque e o Flaco Lopes antes da Copa do Mundo. O Vitor Roque se machucou, jogou o Sousa muitas vezes, aí ele pode ter a opção do Maurício, tem várias opções ele no time, mas eu enxergo o Flaco Lopes como um jogador que não vai me surpreender e para mim eu acho que não tem nem lógica no jogo da Libertadores o Flaco Lopes não começar como titular. Quarta-feira, 7h esse jogo. Ô Jailson, mas tá decepcionando o Palmeiras? Então, sabe qual foi a primeira anotação aqui que já me surpreendeu? Oh. A Copa acabou de acabar, o Palmeiras já tem 6 jogos. Foi a primeira anotação que eu fiz aqui. Acabou a Copa agora. Já tem 6 jogos para a gente discutir em cima do Palmeiras. Mas acho alguns enfrentamentos, né? Teve o jogo lá discutível do Vitória, o jogo contra o Atlético Mineiro. Para mim, o Palmeiras acaba perdendo por conta das falhas do Carlos Miguel, sinceramente. E também a questão para mim é que eu tô com o Bruno Palmeiras, o Abel Ferreira meio que está preparando esse time para jogar com 3 zagueiros, que é um sistema que ele gosta de jogar. Já deixo isso bem claro. Mas aí as coisas ainda vão demorando um certo tempo, né? Tudo bem, o torcedor quer que aconteça ali de forma imediata, é óbvio. Até porque o Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro com a folga, está na Copa do Brasil, está na Libertadores. Então, o torcedor, a expectativa é, não, já tem que começar as coisas a darem certo automaticamente. Só que existe uma mudança de sistema e o Abel Ferreira ali, os jogadores meio que vão tentando se ajustar. Principalmente ele, né? Por exemplo, eu gosto do Alan como o ala pelo lado direito, gosto dessa liberdade ali a mais pro Piquerez, só que eu acredito que também tem a questão de que às vezes afunila muito as jogadas. O que o Zinho estava falando agora por exemplo, o Flaco Lopes, para mim, eu tô com ele. Pode cair qualquer um, com todo o respeito do mundo. Maurício tá voltando aí, voando da Copa do Mundo, o Sousa também, o próprio Arias também, mas qualquer um. Não tem como tu deixar no banco o cara que tem 16 gols e 10 assistências. E a gente está discutindo isso porque nos últimos jogos o Flaco estava sempre no banco. O único que ele saiu jogando mesmo foi o Fortaleza em Cuiabá, o segundo jogo, né? Mas eu acho que é isso que foi um jogo nitidamente... não foi o time titular em campo. Sim, para dar minutagem, para ali os jogadores irem pegando aos poucos, mas eu acho que é isso que o Zinho está falando.
Não tem como botar o Flaco no banco. O Flaco é titular absoluto, qualquer um vai cair. Eu acho que a questão ali principal para mim é tu conseguir gerar mais jogo, né? Seja por dentro com todos esses caras que eu tô falando, que tem muita qualidade, tem muito jogo de 2 toques, 3 toques na bola, muita aproximação, e as ultrapassagens do lado esquerdo com o Piquerez, né, que vai precisar chegar mais na linha de fundo, e o Alan. A questão do Alan, a adaptação dele, tanto que ele faz o cruzamento de perna direita pro Arias, né? Agora eu já não lembro qual foi o jogo, mas enfim, acho que foi no último jogo. Mas aí ele faz uma jogada pelo lado direito e faz o cruzamento. Fortaleza. Foi contra o Fortaleza, né, Tetra? 3-0. Isso. O Alan chegando pelo lado direito. 3-0. O cruzamento e o Arias. Eu acho que esse é o ponto principal do Alan pelo lado direito, porque ele é canhoto, mas ele naturalmente joga ali, só que era um passo à frente, né? E aí ele tendo essa responsabilidade de ficar um pouco mais por fora, na linha lateral, é melhorar, principalmente essa perna direita, para chegar à linha de fundo. Acho que é basicamente esses pequenos ajustes, porque o time do Palmeiras é um ótimo time, só que aí é só ajustar para as coisas continuarem caminhando bem. Bom, família, vamos lá comentar rapidamente aqui também só, né, a nossa visão com relação à partida de hoje. De fato, não foi um jogo fácil aí diante do Internacional, mas acho que assim, tempo inteiro, né, principalmente ali no primeiro tempo, um jogo morno. A partir dos 30 do segundo tempo, um jogo extremamente nervoso do Palmeiras. No vídeo de amanhã, inclusive, a gente vai destrinchar um pouquinho mais aí sobre a nossa visão nessa partida e também falar aí sobre a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a depender do jogo de agora, que está rolando nesse momento entre Flamengo e Vitória, né? Então a gente vai ter alguns comentários aí no vídeo de amanhã, mas acho que o grande tópico aí realmente do vídeo de hoje é o fato de que o Palmeiras perdeu mais 2 pontos dentro de casa, né? Depois de ter perdido 3 diante do Atlético Mineiro. Então assim, vai seguindo um enredo muito semelhante ao que seguiu em 2025, perdendo pontos em jogos relativamente tranquilos. Então, um jogo dentro de casa, diante de Atlético Mineiro, que é 10º colocado no Campeonato Brasileiro, diante de Internacional, que é 17º, agora 16º, enfim, no Campeonato Brasileiro, brigando para cair. O time que vem, ainda que tenha se classificado na Copa do Brasil, vem, né, de uma situação onde nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro perdeu 4. Né? Então empatou diante do Flamengo na última rodada, empatou nessa rodada diante do Palmeiras, né? Então assim, são jogos fáceis onde o Palmeiras não poderia perder esses pontos. E aí fica realmente a nossa expectativa de que o Vitória consiga fazer um bom trabalho atuando fora de casa, diante do Flamengo, né? Porque, enfim, no ano passado o Flamengo não perdia alguns pontos bobos como tem perdido nesse ano. Talvez essa seja a principal sorte do Palmeiras, e é fato que o Atlético Paranaense nem o Fluminense não conseguem acompanhar os ritmos de Palmeiras e Flamengo, então não ameaçam, né, ali a liderança e até mesmo a busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora um jogo extremamente nervoso do Palmeiras, né, uma postura, cara, aquém daquilo que deveria ter. Acho que no primeiro tempo faltou muita bola, faltou muita vontade de jogar. Acho que o Palmeiras cozinhou muito o jogo no primeiro tempo ali, né, entregou a bola para o Internacional, que teve mais posse de bola, inclusive chegou um pouquinho mais. Mas foi um jogo também assim, a Internacional foi superior ao Palmeiras? Também não foi. Acho que os dois times aí, foi um jogo bem parelho, um jogo bem fraco tecnicamente. Acho que sem criação dos dois lados, a gente não vê uma chance clara do Internacional. Acho que a chance mais clara do Palmeiras também foi com o Alan na bola, que é espirrada e ele chuta de primeira e o zagueiro tira de dentro da pequena área. Então, assim, é uma bola que fatalmente seria gol ali naquele lance, né? Mas acho que, de forma geral, um jogo fraco tecnicamente, um jogo medíocre do Palmeiras, uma postura que não é esperada de um time que busca ser campeão, né? E aí eu acho que não entra a questão de cansaço, eu acho que entra realmente, assim, falta de criatividade, falta de vontade e um dedo forte aí de Abel Ferreira com relação a esse esquema com 3 zagueiros, que é a terceira ou quarta vez que ele tenta desde que chegou no Palmeiras e nunca deu certo, né? Então, assim, acho que o esquema com 3 zagueiros, ele limita muito o time do Palmeiras, até mesmo porque o ataque pelas laterais são com jogadores que talvez não tenha tanta qualidade assim. Hoje, por exemplo, quem caía direto pela lateral era o próprio Emiliano Martinez, que não rende, não consegue cruzar, mas em contrapartida também eu penso quem seria, né? O Giai também, que é outro que parece que é manco, né? Ele chuta, ele cruza com a direita, a gente acha que ele é canhoto, ele cruza com a esquerda, a gente acha que ele é destro. E aí, então, a gente descobre que realmente ele é ruim com as duas. Então, enfim, é complicado. Piquerez voltou de lesão muito abaixo do que ele tinha anteriormente. Acho que o Palmeiras joga melhor com o Arthur hoje. Inclusive, se a gente levar em consideração a questão de merecimento, o Arthur merece ser titular do Palmeiras.
tá? Acho que ele vem jogando mais bola. E, cara, não tem como o Flaco Lopes começar no banco para Sousa e Maurício. Acho que isso se resume aí o jogo que nós vimos do Palmeiras hoje. Como eu te falei, Flamengo e Vitória estão jogando agora, nesse exato momento, e a expectativa é de que realmente o Vitória consiga sair com um bom resultado e que o Flamengo não tire os pontos que tem de vantagem. Até mesmo porque são 8 pontos à frente, o Palmeiras tem nesse momento. Agora 9, né? Enfim, mas o Flamengo também, nesse momento, o jogo tá 0-0, então 8 pontos também. E aí pode cair a 5, mas o Flamengo tem um jogo a menos e tem um confronto direto. Tá? Então, um confronto direto, uma vitória do Flamengo, uma vitória num confronto contra a Chapecoense, o Flamengo passa o Palmeiras. Então, assim, a situação não tá tão confortável como dizem por aí, né? E vamos ver aí como finalizamos o dia. E no vídeo de amanhã a gente comenta um pouquinho mais sobre esse jogo, família. É isso no vídeo de hoje. Feliz Dia dos Pais para quem é pai. E avante palestra. Vamos pra cima. Boa semana.